que são as constelações familiares? Você já ouviu falar das constelações familiares? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que é muito fácil entender o que são as constelações familiares quando a gente participa de um encontro e é muito difícil explicar. Porque quando a gente participa de um encontro de constelação familiar, geralmente esses encontros são em grupo e você vai estar lá participando, sentindo tudo que está acontecendo, você vai entender o que é esse processo. Mas se você não está lá, a gente vai precisar de usar a sua imaginação e vai precisar usar de conceitos para que a gente possa entender o que são as constelações familiares. E para tentar explicar isso para vocês, eu vou contar um pouquinho da história. Vejam bem, quando nós estávamos aí no início do século XX, não sei se vocês se lembram, né, do psicanalista Freud, Sigmund Freud, famoso por ter criado o método psicanalítico, que era um médico, um psiquiatra, né, uma pessoa que trouxe grandes avanços para a humanidade, quando ele descreveu, por exemplo, que nós temos uma parte da nossa experiência humana que é consciente, mas uma grande parte, por isso eu faço esse gesto, né? 7/8 igual um iceberg estão debaixo da água, são inconscientes. E existe na compreensão de Freud um limiar ali, onde nós temos um pré-consciente, ou seja, entre o consciente e o inconsciente existem informações que são pré-conscientes. Pois bem, o nosso inconsciente, isso já foi descrito por Freud também, por vários outros autores, ele é formado por imagens, por memórias, por lembranças, por cheiros, por ideias que muitas vezes nós recebemos dos nossos pais, da sociedade, isso era o que Freud imaginava, e depois outros autores começaram a perceber também que faziam parte das nossas memórias, aquelas experiências que nós tínhamos ou tivemos, né, na barriga da nossa mamãe, e hoje em dia nós já sabemos que inclusive nos influenciam as informações e as experiências dos nossos antepassados. Isso é, por exemplo, o que diz a epigenética. Se você não sabe o que é epigenética, aproveita e vê um outro vídeo que tem aqui no meu canal, onde eu vou falar um pouquinho sobre a epigenética, sobre a consciência, já é um tema um pouquinho mais avançado. Mas enfim, digamos que nós temos informações que vêm dos nossos antepassados, informações que vêm das nossas experiências que estão no ventre da nossa mamãe e as experiências que a gente adquire na nossa vida. Parte dessas experiências estão conscientes. Você ouve, por exemplo, falar do que aconteceu com seu avô, o que aconteceu com a sua avó, então você pode lembrar, junto com a sua mãe, de alguma experiência que você teve quando você era criança, ou então você ouve a sua mãe te contar sobre aquilo que ela viveu quando você estava dentro da barriga dela. Então, tudo isso são informações que parte estão conscientes e parte são inconscientes, que te movimentam e que movimentam a sua vida. Então, como vocês podem perceber, desde o início do século XX, a partir do início do desenvolvimento da psicanálise e da psicologia, já se sabia que existiam essas informações que nos influenciavam. No entanto, Freud, por exemplo, colocava lá uma pessoa deitada no divã, começava a falar com ela e ia pedindo que ela fizesse associações livres, né? Falava assim, árvore, do que você se lembra quando você fala de árvore? Aí a pessoa falava, eu me lembro de quando eu estava lá deitado debaixo de uma árvore, eu era criança, ou então eu estava lá namorando, etc. E assim, uma informação ia levando a outra, e assim a pessoa ia fazendo um processo onde ela ia, né, um processo analítico, onde ela ia fazendo uma análise de tudo que havia acontecido na vida dela e gradativamente ela ia se liberando dos seus traumas, das memórias negativas que estavam armazenadas dentro do seu inconsciente. E mais tarde, outros pesquisadores, né, outros psiquiatras, psicólogos, terapeutas começaram a desenvolver outras metodologias, outras formas de acessar esse conteúdo inconsciente. Por exemplo, William Reich, né, que também foi uma pessoa muito importante no campo da terapia corporal, ele começou a perceber que, por exemplo, alguns desses registros ficam armazenados no nosso corpo quando você faz determinados exercícios, sejam eles respiratórios ou exercícios com o seu corpo, esses registros eles podem ser liberados, ou seja, podem ser transformados, registros que estão no seu inconsciente, mas que são perceptíveis, por exemplo, no que ele chamou de couraças musculares, né? Essas couraças às vezes nos olhos, na boca, em outras partes do corpo, que ao fazer exercícios específicos são possíveis de serem liberados.
Outra pessoa, por exemplo, nós tivemos aí o Moreno, que foi quem desenvolveu a psicanálise, Jan Jacob Levi Moreno, desculpa, quem desenvolveu o psicodrama. Ele já mostrou que seria possível, por exemplo, fazer um teatrinho do que acontecia na família e colocava a pessoa como um ator e o roteiro ia sendo inventado, cada pessoa do teatrinho ia representar alguém da família e ao representar o seu drama, daí o nome psicodrama, né, a pessoa ia ganhando insights, ia liberando essas emoções, essas couraças, essas lembranças, né, que estavam atrapalhando ali na sua vida cotidiana. Então, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras começaram a perceber que havia uma dimensão, que hoje a gente chama de uma dimensão sistêmica, que nos influenciava. Ou seja, que aquele sistema, a família, seja ela a família do presente ou a família do passado, traziam informações e experiências que nos influenciavam inconscientemente no nosso presente. Às vezes uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, uma doença, isso a medicina também fala, né? Através da genética, que nós trazemos informações que vêm da nossa ancestralidade. Depois nós tivemos outros terapeutas, por exemplo, tivemos a Virginia Satir, uma terapeuta familiar americana, que ficou famosa porque ela desenvolveu uma técnica chamada de escultura familiar, onde então se colocava aquela imagem que o cliente ou o paciente tinha, por exemplo, assim, eu tenho um pai muito repressor, então colocava lá uma pessoa igual um bonequinho assim, né, com a expressão de como ele via o pai dele, né, para fora através de uma pessoa que ia ficar naquela posição, né, digamos assim, um pai repressor. E aí colocava a mamãe daquele jeito mais reprimido e tal. E aí, então, o que a Virginia Satir e outros psicoterapeutas perceberam foi que só de externalizar essa imagem virar uma escultura, aquilo já trazia um alívio para o cliente e era possível também modificar essa imagem, ou seja, fazer com que os bonequinhos se mexessem assim, se transformassem de tal maneira que o cliente ganhava uma outra configuração interna daquilo que havia acontecido na sua vida. Pois bem, nesse cenário surgiu aquilo que os alemães designaram como Familienstellen. Essa palavra Familienstellen significa configuração familiar. Essa configuração familiar, ela é diferente, ou era diferente, continua sendo diferente das esculturas familiares. Por quê? Porque as pessoas não ficam numa posição fixa como um bonequinho, elas simplesmente ficam naquele lugar, no lugar do pai, no lugar da mãe, no lugar do irmão, no lugar do tio, né? Então começaram a fazer configurações familiares, onde as pessoas ficavam nos lugares, nas posições que o cliente achava que essas pessoas estavam. Por exemplo, digamos, o papai e a mamãe estavam um de frente para o outro. Nessa distância? Nessa distância? Ou não, um estava virado para lá, outro estava para cá. Então, colocavam as pessoas no espaço, naquela posição que o cliente imaginava que elas estavam na sua imagem interna, na sua experiência. E aí, então, os psicoterapeutas começaram a perceber que essas imagens, assim como as esculturas, quando projetadas fora, traziam um impacto maravilhoso para o cliente. E começaram a fazer experiências de modificar essa imagem. Então o papai e a mamãe estão assim, vamos fazer agora com que eles se olhem. O que acontece? O que acontece com as pessoas que estão representando o papai e a mamãe? O que acontece com o cliente? Bom, foi nesse ponto que meu querido professor, o grande filósofo alemão Bert Hellinger conheceu a Familienstellen no ano de 1980 com a psiquiatra Thea Schofender na Alemanha, que era uma psiquiatra que foi a primeira mulher psiquiatra, uma professora titular da cátedra de crianças e jovens, ou seja, da disciplina que cuidava especificamente de crianças e jovens. E ele estava lá nas semanas de psicoterapia de Lindau, em 1980, e ele foi convidado para estar numa dessas configurações familiares no lugar do pai de um garoto que tinha esquizofrenia. O que aconteceu com ele?
O que aconteceu com ele é o que acontece com qualquer pessoa quando participa de uma configuração familiar, que hoje nós chamamos de constelação familiar. O que aconteceu com ele foi que ele, ao entrar naquele lugar, ele estava super feliz, né, de entrar ali dentro daquela experiência psicoterapêutica, e aí ele sentiu um pouco estranho. E quando então a Thea mudava ele de lugar, aí que ele se sentia mais estranho, ou seja, ele percebia que aquelas mudanças que eram feitas no espaço traziam mudanças nele, e não apenas nele, mas também no pai do garoto e no próprio garoto. E ele começou a perceber que havia algo ali diferente que acontecia, como se estabelecesse uma conexão entre ele, que estava representando o pai, e o pai verdadeiro, ou a pessoa que estava representando o filho e o filho que estava ali, o cliente, vendo toda aquela constelação. Bom, ao final dessa constelação, ele foi lá perguntar para a Thea: Thea, mas o que é isso que eu tô sentindo? Eu não sei o que é isso, tem hora que eu me sinto bem, tem hora que eu me sinto mal. Aí ela falou: eu não sei te explicar por que isso acontece. E aí ele foi para os Estados Unidos, conheceu outros psicoterapeutas que faziam o que eles chamavam naquele momento de terapias pluri ou multifamiliares, né? Chamavam Leslie Lecady e a Ruth McClendon, e ele continuou participando dessas experiências psicoterapêuticas, e ninguém soube explicar para ele o que ele sentia, por que aquele fenômeno ocorria. E aí, então, ele percebeu que ali estava o futuro. Ele percebeu que ali estava o futuro, que aquilo ia determinar o seu trabalho como psicoterapeuta. Se você não conhece o Bert Hellinger, procura aqui no canal, porque tem muita coisa legal sobre ele, sobre a vida dele, sobre a obra, leituras comentadas dos livros. Vai lá, aproveita e já se informa depois de terminar de ver esse vídeo. Pois bem, e aí o que ele fez? Imaginem que Bert Hellinger, ele foi padre, né? Ele nasceu em 1925 na Alemanha, foi padre até, assim, digamos, 1970. Ele tem, então, uma prática meditativa muito, muito profunda, muito longa. Ele também foi filósofo, eu falei para vocês, né? Um dos maiores filósofos do século XX, se não o maior. Ele, então, ele desenvolveu uma maneira própria de observar o que acontecia numa constelação. E é claro, ele já tinha várias formações no campo terapêutico. Ele estudou psicanálise, ele estudou grito primal, ele estudou tudo que estava surgindo de melhor na década de 70, que foi uma década muito próspera no que diz respeito à psicoterapia. Se você quiser saber mais, vai lá no vídeo dele. Pois bem, aí ele começou a fazer o seguinte: bom, ninguém sabe que fenômeno é esse, então eu vou seguir o que ele chamava de um caminho fenomenológico. Você já ouviu falar essa palavra? Fenomenologia? Fenomenologia é um método filosófico que já existe desde o tempo lá da Grécia, que ela significa o quê? Essa palavra significa o seguinte: fenomenologia. Logia significa estudo. Estudo do quê? Dos fenômenos. Mas de quais fenômenos? Daqueles fenômenos que eu percebo na minha consciência. Então, digamos, você está vendo um filme. Aí esse filme deixa você feliz. O mesmo filme pode deixar uma pessoa triste. Então, como você percebe esse fenômeno? Aí você pode ver o seu pai bem pertinho da sua mãe, você fica super feliz. E outra pessoa pode, por exemplo, ficar com ciúmes, sabe-se lá. Ou seja, para cada um, o fenômeno se apresenta de uma forma diferente. Então, Bert Hellinger usou um método fenomenológico. E o princípio desse método é o seguinte: você vai se colocar sem nenhum julgamento, sem nenhum medo, entendeu? Completamente disponível, sem nenhum conhecimento, porque ninguém nem tinha conhecimento, né, sobre o que estava acontecendo, vazio, centrado, e começou a observar o que acontecia na sua própria consciência, na consciência dos clientes, na consciência dos representantes e nos participantes que estavam ali no grupo da constelação. E assim ele foi descobrindo coisas maravilhosas, e vocês imaginam que eu acho que ele escreveu 89 livros, deixou milhares de horas sobre o trabalho dele. E aí ele foi desenvolvendo a sua Familienstellung, ou seja, ele
parte dessa configuração familiar e vai desenvolvendo a sua própria maneira de fazer a constelação familiar. Se você quiser saber um pouco mais sobre a evolução da constelação familiar, você pode ver meus próximos vídeos. Também, óbvio, ir lá no site da Hellinger, no www.hellinger.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que é o site oficial do trabalho de Bert Hellinger, que infelizmente já nasceu em 2000, já nasceu não, ele nasceu em 1925, morreu em 2019. Pois bem, aí ele foi observando aquilo que acontecia com esses representantes, né? Como se estabelecia essa conexão entre o representante e a pessoa que ele representava, e foi fazendo descobertas maravilhosas que eu vou contar para vocês nos próximos vídeos. E esse trabalho, que originalmente se chamava Familienstellen, ou algumas vezes as pessoas usam a palavra Familienaufstellung, que é uma palavra quase que semelhante em alemão, mas que significa configuração, família em configuração é família Aufstellung e Familienstellen, configuração familiar, ou seja, praticamente a mesma coisa. Mas quando essa palavra ou essas palavras foram traduzidas para o inglês, aí houve uma tradução, digamos assim, não totalmente correta. Esse trabalho foi traduzido com o nome de Family Constellation, ou seja, constelação familiar, que foi um termo cunhado pelo psicanalista, pelo fundador da psicologia individual, por um discípulo de Freud chamado Alfred Adler. E esse era um termo genérico que era usado ali dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, dentro, né, desse campo psicoterapêutico para designar essas relações que se estabeleciam entre as pessoas no campo da família e as representações, ou seja, as imagens que ficavam gravadas destas pessoas que são significativas para nós. Então, esse nome, constelação familiar, na verdade, é uma tradução, digamos assim, imperfeita, incorreta, dessa palavra original em alemão, que é Familienstellen, ou configuração familiar. E a constelação familiar ou a configuração familiar nada mais é que a externalização desta imagem interna que nós temos gravadas da nossa família. Então, no começo, começaram a colocar as pessoas na posição correta, né? Às vezes o constelador ia lá, pegava a pessoa assim por trás, pelo ombro, ia levando e falava, não, eu acho que o lugar dessa pessoa é aqui. Aí depois pegava outra pessoa, levava a pessoa e falava, olha, eu acho que o lugar dessa outra pessoa aqui. E aí formava, né, igual as estrelinhas que estão no céu, aquela constelação, ou seja, uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E aí cada pessoa dizia, olha, como é que você se sente nesse lugar? A outra, como é que você se sente nesse lugar? Eu tô com raiva de fulano, eu tô me sentindo bem que um Beltrano. Aí se eu viro você, assim fica ótimo. Não, para mim não ficou bom. E aí começaram a fazer essas investigações desse fenômeno que até hoje a gente não sabe por que ocorre, mas não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com religião, é alguma coisa que acontece dentro da nossa consciência. E eu tenho certeza que você já experimentou algo assim, porque todas as vezes que a gente vai a um teatro ou que a gente vê um filme, a gente vê alguma coisa e se emociona, porque parece que toca na nossa alma, parece que toca no nosso interior. E é isso que acontece. Acontece que uma imagem é externalizada, acontece essa conexão entre aquilo que nós vemos e aquilo que está dentro de nós, e a partir disso e dos conhecimentos que Bert Hellinger adquiriu, o constelador familiar vai então fazer o seu trabalho e quem sabe trazer uma nova imagem e fazer com que essa imagem que estava ali te machucando há muito tempo, ela possa se transformar. Por exemplo, quanta gente não chega aqui para mim e diz, eu não tenho pai. Olha que coisa dolorosa quando uma pessoa pensa que ela não tem pai, não é verdade? Mas aí se você diz assim para a pessoa, mas todo mundo tem pai, não existe ninguém que nasceu sem pai. Aí a pessoa olha e fala, é verdade. E uma nova imagem pode se construir dentro da pessoa. Eu tenho um pai como todo mundo tem. No entanto, não tive a oportunidade de conviver com ele tanto quanto eu gostaria, né? Ou às vezes não tive a oportunidade de conviver de maneira nenhuma. E aí, então, eu tenho
tarefa de encontrar esse pai dentro de mim, porque o papai vai estar em todas as células e com certeza cabe a você colocá-lo cada vez mais dentro do seu coração. Então, essa foi a minha explicação sobre o que é a constelação familiar e eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te ajudar a entender muito mais. Fica comigo, clica um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você quiser saber mais e aproveita tudo que tem por aqui, porque eu tenho certeza que pode te ajudar muito.